Às vezes, a vida fala com a gente em silêncio, em gestos pequenos, num olhar, ou no som de um relógio que insiste em seguir. Essa é uma história sobre o tempo, sobre o amor que não termina, apenas muda de casa, e sobre um homem comum que aprendeu que o segredo não é correr, mas caminhar junto com o tempo. Respira fundo, deixa o mundo lá fora um pouquinho e vem comigo, porque esta é a história de Augusto Villani, o homem que consertava o tempo. Antes de começar, quero te pedir um favor especial. Este canal está apenas começando, e cada gesto seu faz toda a diferença para que a gente continue contando histórias como essa. Então, se você acredita no poder das histórias, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar as próximas. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. É bonito ver o tempo se encontrando em tantos lugares diferentes. Agora sim, vamos juntos ouvir o que o tempo tem para contar. O primeiro som que Augusto aprendeu a amar não foi da voz da mãe, nem o dos sinos da igreja. Foi o som do trem cortando a manhã. Um apito longo que parecia conversar com as montanhas e acordar as galinhas do quintal. Ele nasceu em 1951, em um vilarejo mineiro chamado Pontal do Cedro, um lugar tão pequeno que bastava atravessar a praça para sentir o cheiro da padaria e ouvir o riso da vizinha costurando na varanda. Era o segundo filho de seu Arlindo, ferroviário da antiga rede mineira de viação, e de Dona Eulália, costureira de mãos firmes e voz doce. A casa ficava nos fundos de um terreno de terra batida, com um pé de jabuticaba e outro de pitanga. De manhã, o pai saía antes do sol nascer, e a mãe colocava o café no bule de esmalte azul, cantando baixinho. Augusto, ainda menino, observava fascinado o ritual, o barulho da chaleira, o cheiro do pão assando, o pai ajeitando o chapéu antes de sair. Aos 6 anos, já imitava o pai. Com um pedaço de madeira, construía trilhos no quintal e empurrava tampas de panela fingindo ser locomotivas. Dona Eulália ria. Esse menino nasceu com o tempo nas mãos. E talvez fosse verdade. Desde pequeno, Augusto parecia reparar no ritmo das coisas, no som do vento, no gotejar da torneira, no balançar das folhas. Na escola, não era dos mais falantes, mas tinha um jeito curioso de entender o mundo. Gostava de desmontar os brinquedos dos colegas, de tentar montá-los de novo. Um dia, consertou o carrinho de madeira do amigo Tionzinho usando arame e pedaços de sabugo. O brinquedo voltou a rodar. O professor olhou admirado e disse: "Você tem o dom das mãos pacientes, menino." Aquela frase ficou guardada. O tempo em Pontal do Cedro passava devagar. As crianças brincavam de correr atrás de vagalumes, e as noites terminavam com os adultos conversando na calçada. Augusto cresceu entre cheiro de fel, lenha e sonho. O pai era rígido, mas justo. A mãe, firme, mas carinhosa. Houve um dia, porém, que mudou tudo. Ele tinha 9 anos quando o pai voltou do trabalho mais cedo, com o rosto abatido. "A linha vai fechar, Eulália. Dizem que vão cortar metade do pessoal." A mãe suspirou, segurando o pano de prato. "Então vamos dar um jeito. A gente sempre dá." Nos meses seguintes, o clima da casa mudou. Arlindo tentava esconder a preocupação, mas Augusto percebia. Passava mais tempo olhando o pai consertar ferramentas, tentando entender o que deixava calmo. Certa noite, o pai o chamou à oficina. "Gus, você gosta de ver o relógio, né?" "Gosto, pai." "Ele não para nunca." O homem sorriu, cansado. "Pois é, mas o segredo não é ele andar sem parar. O segredo é ele saber quando descansar. Se roda demais, quebra." Foi a última lição. 3 meses depois, seu Arlindo adoeceu. Um problema no coração levou de repente, deixando a casa mergulhada num silêncio que Augusto jamais esqueceria. Dona Eulália, então, costurou mais do que nunca. Passava as noites trabalhando à luz de lamparina. Augusto, aos 11 anos, começou a ajudar. Lavava, carregava, aprendia. Foi nessa época que consertou o relógio quebrado do pai. Abriu o fundo com uma faquinha, soprou o pó, ajeitou o ponteiro e o som voltou. Tic-tac, tic-tac. Não sabia explicar por quê, mas aquele barulho lhe dava esperança. O menino cresceu. Aos 15, começou a trabalhar na antiga oficina da ferrovia. As mãos finas se tornaram fortes.
as unhas marcadas de graxa. E, entre um parafuso e outro, começou a sonhar. Um dia, quero ver o mar. Dizem que o tempo corre diferente lá. A mãe, orgulhosa, dizia que ele herdara o talento do pai. Mas, no fundo, sabia que o filho carregava algo a mais, uma paciência profunda, uma alma observadora. Aos 17, recebeu a notícia que mudaria seu destino. A oficina fecharia de vez. Um amigo da família, que morava em São Paulo, ofereceu-lhe trabalho. Dona Eulália chorou, mas entendeu. Na despedida, entregou-lhe um caderninho de capa vermelha. Aqui estão minhas receitas e alguns conselhos. E o relógio do pai? Perguntou ele. Ela sorriu. Leve também. Ele vai lembrar você que o tempo anda, mas quem dá sentido a ele é a gente. Augusto abraçou a mãe, olhou o trem e pensou, talvez o tempo também viaje. Quando o apito soou, ele subiu no vagão e viu o vilarejo desaparecer pela janela. Levava na mala poucas roupas, o relógio e um medo grande, o medo do futuro. Mas também uma esperança simples, a de que o tempo, um dia, aprenderia a ouvi-lo. A primeira coisa que Augusto aprendeu em São Paulo foi caminhar olhando para cima. Não por orgulho, mas para não se perder entre prédios que pareciam mastros de navio. Desceu do trem com uma mala leve e um peso novo, a responsabilidade de fazer a própria vida dar certo. A estação respirava apitos, vozes e anúncios. Um homem vendia café em garrafas térmicas, outro, pastéis em caixas de papelão. O mundo inteiro parecia com pressa. Ele não tinha. O endereço da pensão ficava numa rua estreita, de calçamento antigo, onde o cheiro de almoço misturava feijão, óleo quente e pano molhado. A dona era Zuleika, meia-idade, olhar firme, avental sempre úmido. Recebeu Augusto com um "entra", meu filho, que sou igual ao da mãe, mas sem o abraço. O quarto tinha uma cama de metal, um criado mudo descascado, uma janela que dava para o pátio, onde o varal carregava a roupa de 7 pessoas. Ele pousou a mala, encostou o relógio do pai na cabeceira e respirou fundo. É aqui, por enquanto. O trabalho era numa oficina de carros antigos, 2 travessas adiante, administrada por Orlando, um homem magro, de fala curta e mãos tranquilas. O primeiro dia foi todo de observação. Aprender onde ficavam as ferramentas, como se pedia peça na loja da esquina, o nome dos clientes que tratavam o carro como gente da família. Orlando gostava de silêncio e serviço bem feito. Barulho é do motor, da gente, só o necessário, disse, apontando um Fusca azul que precisava de atenção. Quer aprender? Olha, depois tenta. Augusto olhava. Viu como se media a folga da válvula com uma lâmina fina. Como o ouvido percebe quando o carburador pede mais paciência do que força. Como um pano limpo e um gesto certo podem resolver o que a pressa complica. A mão obedecia. O corpo doía no fim do dia, mas era um cansaço honesto, desses que dão sono bom. À noite, escrevia no caderninho vermelho da mãe. Hoje aprendi que parafuso ruim não se vence na marrã. É conversa. Os domingos eram de telefone público. Enfileiravam-se esperas e saudades. Quando a voz de Dona Eulália chegava, São Paulo ficava menor. Tá comendo direito, Augusto? Tô, mãe. Mentira pela metade. A comida da pensão era honesta, mas curta. Ele complementava com pão da padaria da esquina. Foi numa dessas idas que começou a notar pessoas. A balconista que desenhava corações nos guardanapos, o senhor de bona que contava moedas antes de pedir café, a moça de lenço colorido que lia em pé, encostada no balcão. Não sabia, mas aquela moça se chamava Lúcia. Ainda não era hora. No segundo mês, Orlando testou Augusto. Tem coragem de desmontar um carburador sozinho? Tinha. Passou a tarde inteira numa conversa demorada com parafusos e molas. Quando montou de volta, o motor pegou de primeira. Orlando não sorriu, mas o canto do olho cedeu. Serve. A vizinhança começou a notar o rapaz que carregava ferramentas como quem carrega livros. A dona da papelaria, Dora, pediu ajuda com uma vitrine que insistia em cair. O chaveiro, seu Adalto, ensinou Augusto a copiar uma chave sem errar o dente. O sapateiro explicou como esticar couro sem machucar a fivela. Na rua, os ofícios conversavam entre si. Augusto aprendeu que tudo tem jeito quando a mão aprende a humildade do recomeço. A solidão,
No entanto, insistia. À noite, depois do banho rápido e do prato simples, o quarto ficava grande demais. Ele passou a frequentar a biblioteca do bairro. Descobriu os livros de crônicas que cabiam no bolso e no cansaço. Lia Rubem Braga e Fernando Sabino como quem conversa com amigos que sabem falar baixo. Saía de lá mais leve, às vezes pensando que escrever também consertava a gente. Escreveu pequenas memórias no caderno vermelho. Hoje senti falta do cheiro de lenha. Penso no apito do trem e me vejo inteiro. No inverno, ficou doente, febre baixa, tosse teimosa. A dona Zuleika bateu na porta com uma caneca de chá de limão com mel e uma bronca embrulhada em carinho. Menino, casaco não é enfeite. Ele riu, obediente. Na oficina, Orlando notou o desânimo e cortou o serviço pesado por uma semana. Não adianta forçar máquina gripada, disse. Essa frase virou conselho de vida. O primeiro amigo de verdade foi Naldo, ajudante de funilaria, um baiano que ria com a garganta e cantava enquanto lixava. Saíam às vezes para dividir um PF na porta do mercado. Naldo tinha uma filosofia simples. Se sobrou arroz, é dia feliz. Com ele, Augusto aprendeu a rir do que dá para rir e a guardar silêncio no que pede respeito. Naldo falava de família distante, de cartas que demoravam e de uma vontade de juntar dinheiro para abrir o próprio negócio. Um dia, eu e você vamos ter nossa oficina. 2 pacientes, ponto. Riram da ideia e prometeram um ao outro que, se um dia acontecesse, a placa teria essa graça. Houve também o primeiro susto grande. No caminho de volta da oficina, já escuro, 2 rapazes o cercaram. Pediram o relógio do bolso, o do pai. Augusto entregou o dinheiro, o casaco, mas segurou o relógio. É lembrança. O maior dos rapazes hesitou. Viu nos olhos de Augusto algo que não era desafio, era memória. Fez um gesto com a cabeça. Vai, tio. E foram-se. Augusto chegou à pensão tremendo, mas inteiro. Naquela noite, entendeu que coragem também é saber o que não entregar. Passados 6 meses, Orlando chamou Augusto para conversar. Tem um curso técnico à noite, no Senai. Eu arrumo a indicação. Você aguenta trabalhar de dia e estudar de noite? Ele respondeu que sim antes de pensar no cansaço. As aulas eram um mundo. Descobriu a beleza da matemática aplicada, a lógica dos sistemas, a linguagem dos manuais. Cada conceito novo voltava com ele para a oficina no dia seguinte, como uma ferramenta secreta. O salário não aumentou de imediato, mas o respeito sim. Agora você sabe por que faz, não só como, disse Orlando, dessa vez sorrindo abertamente. No aniversário de 18 anos, a mãe mandou um envelope com uma foto antiga. Ele, pequeno, ao lado do pai, na plataforma do trem. No verso, uma frase de Dona Eulália. Filho, não esqueça, o tempo é mais amigo de quem não corre. Ele colou a foto no espelho do quarto. Toda manhã, antes de sair, prometia não virar parede. As pequenas gentilezas continuaram encontrando Augusto. Ele ajeitava a dobradiça da porta da papelaria, consertava o abajur da dona Zuleika, endireitava o cabo de vassoura de uma vizinha que morava sozinha. Em troca, recebia pão quente, um prato de macarrão, um sorriso que alimenta. Descobriu que a cidade grande tem coração. Ele só bate escondido. Num domingo chuvoso, o curso no Senai propôs uma visita técnica a um museu de transporte. Augusto viu, emocionado, uma locomotiva aposentada. Tinha cheiro de ferro molhado e história. Passou a mão na lateral fria e sussurrou. Obrigado. Não sabia a quem, mas agradeceu. Foi nesse mesmo domingo que, na padaria da esquina, a moça do lenço colorido deixou cair um caderno de capa azul. Augusto abaixou para pegar e viu, escrito na primeira página, planos de aula, Lúcia. Entregou, sem graça. Ela riu, com um sorriso que começava nos olhos. Obrigada. Se eu perco isso, perco minha semana. Ele respondeu qualquer coisa tímida, mas ficou com o nome guardado. Os dias seguintes foram de trabalho duro e pequenos encontros. Lúcia passou a ir mais àquela padaria. Ele passou a ir no mesmo horário, sem combinar. Conversavam sobre trivialidades, chuva, preço do pão, a novela que todos comentavam. Aos poucos, um hábito virou vontade. Enquanto isso, na oficina, Augusto ganhou a confiança de um cliente difícil,
o seu Mário, que tratava o Pala como herança de família. O carro tinha um barulho intermitente no eixo traseiro, um som que a maioria dizia ser coisa da idade. Augusto ouviu com calma, testou, desmontou apenas o necessário e achou que ninguém procurava. Uma anilha cansada, quase imperceptível. Trocaram-na e o som desapareceu. Esse menino ouve que não se escuta, disse seu Mário, apertando a mão de Orlando. À tarde, Orlando repetiu para Augusto: tem gente que conserta peça. Você conserta descanso. Isso é raro. A carta da mãe passou a chegar a cada 2 semanas. Em uma delas, Dona Eulália contou que a jabuticabeira do quintal dera fruto fora de época. A natureza também tem suas saudades, escreveu. Augusto sorriu diante do papel. Comprou um saquinho de jabuticabas na feira. Com o gosto na boca, deixou a memória fazer o resto. Veio o Natal. A pensão organizou uma ceia simples na sala comum. Cada morador trouxe alguma coisa: arroz, farofa, refrigerante, panetone. Um rádio antigo tocou canções de infância. Zuleika, com olhos de mãe, brindou: à saúde e ao trabalho honesto. Augusto fechou os olhos um segundo, viu o rosto do pai, sentiu as mãos da mãe, e quando abriu, estava mais perto de todos. No começo do ano seguinte, Orlando fez um anúncio sem cerimônia: vou me aposentar no fim do ano. Se até lá você mantiver esse braço e essa cabeça, metade da oficina pode ser sua, com pagamento parcelado. Pensa. Augusto não acreditou no que ouviu. Não respondeu na hora. Precisou caminhar até a estação e sentar no banco para entender que aquele futuro cabia no bolso da esperança. No retorno, cruzou com Lúcia na porta da padaria. Ela equilibrava livros e um guarda-chuva teimoso. Parece que São Paulo gosta de testar a gente com água, disse, rindo. Augusto, pela primeira vez, não desviou o olhar. Acho que é só para a gente andar mais devagar. Entraram juntos. Foi a primeira vez que dividiram a mesma mesa. Naquela noite, no caderno vermelho, ele escreveu: hoje, a cidade fez sentido. E, ao lado, desenhou um relógio andando não em linha, mas em círculos, como se cada volta o trouxesse para mais perto de quem ele precisava encontrar. Ainda faltava tempo para o amor ter nome definitivo, mas a vida já trabalhava nos bastidores. Augusto seguia estudando, ajudando, consertando, e a cidade, aos poucos, o consertava de volta. O menino de Pontal do Cedro, que aprenderá a ouvir apitos de trem, agora começava a ouvir a música discreta de uma metrópole. E, no meio dela, uma voz que sorria antes de falar. O relógio do pai, fiel, tic-tac, tic-tac, lembrava que o tempo anda. Augusto começava a aprender que andar junto é o que faz valer a pena. Fazia 3 anos que Augusto morava em São Paulo quando a carta chegou. O envelope, de cor amarelada, trazia a letra de Dona Eulália, mas escrita com esforço. No interior, poucas palavras. Filho, não se assuste. Estou cansada. O médico diz que é o coração. Não quero que largue tudo, mas queria ver seu rosto. Se der, venha. Augusto leu sentado na cama, com o relógio do pai nas mãos. Sentiu o chão se afastar, o tempo perder compasso. Na manhã seguinte, pediu folga a Orlando. O homem entendeu sem perguntas. Vá, filho, o trabalho espera. Mãe, não. Comprou a passagem com o dinheiro guardado e embarcou no trem noturno. Durante o trajeto, o barulho dos trilhos parecia conversar com o coração dele. Cada sacolejar era uma lembrança: o cheiro de sabão da roupa lavada pela mãe, o som das velhinhas no quintal, o apito do pai voltando do trabalho. Chegou em Pontal do Cedro antes do amanhecer. A cidade parecia menor, como se o tempo tivesse encolhido junto com as ruas. O ar frio trazia cheiro de lenha e terra molhada. Quando dobrou a esquina da velha casa, viu a luz acesa na cozinha. Ela estava lá, mais magra, mais frágil, mas ainda com o mesmo olhar calmo. Meu filho, você veio. Ele ajoelhou ao lado da cama, segurou as mãos dela e sentiu a pele fina, mas quente. Vim, mãe. Vim te ver. Ela sorriu. Eu sabia. Você sempre escuta quando é para valer. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas se olhando. O relógio da parede marcava um tic-tac lento, compassado, como se esperasse. Nos dias seguintes, ele cuidou dela com o mesmo cuidado que ela um dia tivera com ele.
Fazia sopa, costurava botão, lia em voz alta o jornal da cidade. Dona Eulália já não andava muito, mas gostava de sentar à janela e ver o movimento. Às vezes, apontava o dedo para o pé de jabuticaba. Lembra quando você subiu ali para pegar fruta e caiu? Eu quase morri do coração. Lembro, mãe. Mas o doce ficou bom. Ela ria. É, o doce sempre vale a queda. Naquele quintal, entre cheiro de terra e saudade, Augusto entendeu que as lembranças também são forma de oração. Nas tardes, consertava pequenos objetos da casa, a gaveta que emperrava, a dobradiça da janela, o rádio que chiava. Não muda, né? Ela dizia. Continua consertando o mundo. Mas o corpo dela já anunciava despedida. Numa manhã de domingo, o médico veio e falou com cuidado. Ela está tranquila, mas o coração cansou. É questão de dias. Augusto ficou ao lado dela a noite inteira, ouvindo histórias antigas. Ela falou do pai, do tempo em que tudo era mais simples, das roupas que costurou para a vizinhança. A gente pensa que vive pouca coisa, mas cada linha que costurei foi um pedaço de vida. Meu filho. E eu aprendi a costurar o tempo, ele respondeu. No último amanhecer, o sol entrou de leve pela janela. Dona Eulália olhou para o céu e depois para ele. Não quero que se entristeça. O tempo é bom, se a gente não briga com ele. Segurou a mão do filho e completou. Promete que vai continuar ouvindo o que ele tem a dizer? Prometo, mãe. Ela sorriu uma última vez. E o relógio, o mesmo que o pai dera a ele, pareceu parar por um segundo. Depois voltou a bater. O enterro foi simples, como tudo na vida dela. As vizinhas levaram flores. O padre falou pouco. Augusto sentiu um vazio que nem o vento preencheu. Mas também sentiu uma paz diferente, como se a casa ainda respirasse com ela ali. Depois que os parentes foram embora, sentou-se no banco da varanda. O pé de jabuticaba estava cheio, embora não fosse época. Ele colheu algumas, levou à boca e sorriu. É o doce que vale a queda, murmurou, lembrando das palavras da mãe. No dia seguinte, arrumou as poucas coisas, trancou a porta e ficou um instante olhando a casa. Pensou em vender, mas desistiu. Deixou a chave com a vizinha. Um dia eu volto, disse, sem saber quando. No trem de volta para São Paulo, abriu o caderno vermelho e escreveu. A infância terminou hoje. O tempo ensinou mais uma vez que o amor não acaba, muda de endereço. O trem apitou, longo, arrastado. E pela janela, o vilarejo sumiu outra vez, levando um pedaço dele. Mas no coração, uma certeza, alguns adeuses não são finais, são recomeços disfarçados. O retorno a São Paulo foi silencioso. O trem cortava as paisagens com a mesma cadência de antes, mas agora Augusto sentia que algo dentro dele havia mudado. Olhou o relógio do pai, ainda firme, tic-taqueando, e pensou que talvez aquele som fosse a lembrança mais fiel da casa que deixará para trás. Na oficina, Orlando recebeu-o com o respeito de quem entende o que é perder. Não perguntou nada. Apenas entregou-lhe um pano limpo e disse: Vamos começar com coisa simples hoje. Um motor de Fusca. Ele precisa de paciência, igual a gente. Augusto agradeceu em silêncio. Durante dias, mergulhou no trabalho. As mãos, acostumadas à graxa, pareciam saber o que fazer mesmo quando o coração se distraía. O cheiro de óleo, o som do compressor e o ritmo constante das ferramentas funcionavam como anestesia. O mundo se resumia à oficina, ao barulho dos carros e às cartas que agora chegavam raras. Nas horas vagas, começou a consertar relógios. Não por dinheiro, mas por necessidade de se ocupar. Pegava os velhos, desmontava, limpava, lubrificava e esperava que o tempo voltasse a respirar. Descobriu que, ao devolver movimento a um ponteiro, algo dentro dele também se movia. Certa tarde, Orlando o chamou. Você já pensou em abrir um canto seu? Augusto riu. Sozinho? Ainda não. Ninguém começa grande. Um canto para chamar de seu é o primeiro passo para andar de cabeça erguida. A ideia ficou rondando. No fim do ano, juntou o dinheiro de meses, alugou um pequeno box numa travessa atrás da oficina. Pintou as paredes de branco, pendurou as ferramentas e colocou uma placa simples. Augusto, Concertos e Mecânica Fina. O nome era maior que o espaço, mas ele sentiu orgulho. Ali,
O tempo começou a ter outro ritmo. Os primeiros clientes foram os antigos conhecidos da oficina. Depois vieram vizinhos, curiosos e até uma professora que precisava consertar uma máquina de costura herdada da mãe. Ele passou a atendê-los com calma, explicando cada reparo, como quem conversa com o objeto antes de decidir o que fazer. A solidão ainda visitava, mas já não era inimiga. Era companheira discreta, dessas que sentam no canto da oficina e ficam observando sem atrapalhar. Às vezes, Augusto falava sozinho. Olha aí, pai, esse carburador daria trabalho até para você. E sorria. Nas noites de sábado, fechava mais cedo e caminhava sem destino. Gostava de passar pela praça iluminada, ver as famílias e os casais, ouvir o som das crianças correndo. Tinha vontade de sentar num banco e ficar ali, só ouvindo, mas sempre achava que seria intruso naquele cenário. Voltava para a pensão, jantava o que sobrava e lia um pouco antes de dormir. Foi numa dessas caminhadas que encontrou Naldo, o antigo colega de funilaria. O amigo agora trabalhava numa transportadora e tinha o mesmo sorriso largo de antes. Rapaz, você tá vivo, disse Naldo, batendo-lhe nas costas. Conversaram horas, lembrando da oficina, de Orlando, dos tempos de aprendizado. No fim, Naldo propôs. Domingo tem roda de samba na Vila Maria. Leva a tua cara triste pra lá, homem. Augusto foi. Não sabia sambar, mas gostou de ouvir. A música lhe fez bem. O batuque parecia sincronizar o coração com algo maior. Voltou para casa leve. Escreveu no caderno. Hoje o tempo cantou. E eu ouvi. Nos meses seguintes, a vida se ajustou como motor afinado. A clientela crescia devagar, mas firme. Alguns dias, trabalhava até tarde. Outros, fechava mais cedo para ver o pôr do sol. Começou a frequentar uma padaria nova na esquina da avenida. O café era bom, o pão também. E foi lá que viu Lúcia novamente. Ela lia um livro enquanto esperava o pedido. Usava o mesmo lenço vermelho da primeira vez, mas agora com os cabelos presos num coque leve. Quando olhou para ele, sorriu com aquele jeito que iluminava o ambiente. Oi, você não é o rapaz dos trilhos de pão? Brincou. Ele riu. E você é a moça do caderno azul. Conversaram um pouco. Ela contava que agora dava aulas em uma escola pública da Zona Leste. Gostava do que fazia, mesmo com as dificuldades. Educar a plantar em terreno alheio sem saber se vai chover, dizia. A conversa foi breve, mas deixou eco. Nos dias seguintes, Augusto começou a aparecer ali com mais frequência. Às vezes, só para tomar café. Outras, com uma desculpa qualquer, um jornal, uma revista, uma fome imaginária. Lúcia também parecia gostar da coincidência. Certa manhã, ela entrou apressada, sem o lenço. Augusto notou e perguntou. Esqueceu o lenço vermelho hoje? Ela riu. Esqueci. Mas é bom saber que você repara. A partir daí, o tempo começou a andar diferente. As conversas tornaram-se longas, os encontros frequentes. Ela falava da escola, das crianças, dos sonhos de abrir um projeto de leitura no bairro. Ele falava da oficina, das lembranças do interior, da mãe que plantava jabuticabas. Descobriram que ambos amavam coisas simples, pão quente, dias de chuva, gente sincera. Num sábado, ela levou um bolo para ele. Feito com receita da minha mãe, disse. Ele agradeceu, surpreso. Então agora é minha vez de retribuir. Posso te mostrar a oficina? Ela aceitou. Foi um dia leve. Lúcia observava cada detalhe, encantada com as ferramentas penduradas em ordem. Tudo tão limpo, achei que a oficina fosse bagunça. Bagunça tem lugar certo, e aqui é onde eu guardo a minha, respondeu, sorrindo. Na saída, ela olhou para o relógio do pai, exposto sobre a bancada. Ele ainda funciona? Funciona. Quando o tempo quer, ele anda. Lúcia ficou em silêncio por um momento. Gosto disso. Do jeito que você fala do tempo, parece que ele é alguém. Augusto respondeu. Talvez seja. Um amigo que ensina, mesmo quando não pedimos. Quando ela se despediu, ele percebeu que algo novo havia começado. Não sabia se era amor, amizade ou destino. Sabia apenas que, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da oficina tinha virado música. O amor, quando chega devagar, não faz barulho. Não tem trilha sonora,
nem anúncio de destino. Às vezes, ele aparece entre um gole de café e um sorriso distraído. Foi assim com Augusto e Lúcia. Depois daquele primeiro convite para conhecer a oficina, passaram a se encontrar com mais frequência. Ela aparecia às sextas-feiras, sempre no fim da tarde, com o cabelo preso e um caderno de anotações debaixo do braço. Sentava num banquinho de madeira perto da porta e ficava observando o movimento. Carros que entravam, gente que pedia orçamento, crianças se passavam correndo. Augusto gostava de tê-la ali, mesmo quando não falavam nada. O simples fato de ela existir perto já parecia arrumar o ar. Lúcia tinha uma calma diferente. Falava com doçura, mas com firmeza. Contava histórias da escola, alunos que chegavam descalços, mães cansadas, meninos que sonhavam ser astronautas sem nunca terem visto o mar. Augusto ouvia com atenção, como quem descobre um novo tipo de beleza. Você ensina letras, mas o que dá para as crianças é fé, Lúcia. Ela sorriu. Fé é o que sobra quando o resto acaba. Augusto. Nas semanas seguintes, ele começou a reparar nos pequenos gestos dela. O jeito como ajeitava o lenço vermelho antes de sair, o modo como escutava os outros sem interromper, a forma como se encantava com as coisas simples, o cheiro de pão, a chuva caindo no telhado, uma flor nascendo no meio do asfalto. E, sem perceber, ele foi ficando diferente também. Começou a fechar a oficina mais cedo nas sextas, a trocar a camisa antes de sair, a pentear o cabelo com mais cuidado. Naldo, o amigo de sempre, percebeu. Rapaz, tem mulher nisso aí. Augusto tentou disfarçar. Mulher, não, amizade. Naldo riu. É, amizade com perfume. O primeiro passeio aconteceu por acaso. Lúcia estava indo visitar uma feira de livros e perguntou se ele queria ir junto. Ele hesitou, mas aceitou. Andaram entre barracas cheias de papel, cheiros de café e música leve. Lúcia parava em cada banca, folheava, lia contracapas. Augusto observava mais ela do que os livros. Em uma das barracas, ela comprou um exemplar usado de Rubem Braga e entregou a ele. Para você. Ele escreve sobre o tempo como você fala dele. Ele pegou o livro com as mãos trêmulas e respondeu. Então vou aprender com os dois. Depois desse dia, começaram a sair aos domingos. Às vezes, iam ao parque, outras, à missa das 8. Lúcia sempre chegava pontual, com uma flor presa ao cabelo. Augusto sentia algo novo, uma paz que não vinha da ausência de dor, mas a presença de companhia. Um domingo chuvoso, ficaram na casa dela. Tomaram café, ouviram o rádio e conversaram sobre o passado. Ela contou que perderá o pai cedo e que a mãe, costureira, criará as 2 filhas sozinha. Acho que por isso gosto tanto da escola. Lá, cada criança é um pedacinho da minha mãe. Augusto, emocionado, respondeu. Então temos algo em comum. Minha mãe também costurava o mundo com linha e paciência. O silêncio que veio depois foi cheio de entendimento. 2 mundos se reconhecendo. 2 histórias diferentes, costuradas pelo mesmo fio de simplicidade. Com o passar dos meses, o que era amizade virou afeto, e o afeto, amor. Mas não o amor de cinema. Era amor de quem ajuda a guardar as ferramentas, de quem lembra o remédio, de quem segura o guarda-chuva junto. O tipo de amor que se faz em silêncio e dura justamente por isso. Quando o primeiro Natal junto chegou, Augusto preparou algo especial. Fechou a oficina mais cedo e arrumou a pequena casa onde morava. Fez arroz, comprou o vinho e colocou o rádio para tocar uma música antiga. Lúcia chegou com uma caixa embrulhada em papel simples. É para você, disse. Dentro havia uma caneta e um bilhete. Para você continuar escrevendo o que o tempo ensina. Augusto abriu o caderno vermelho, olhou para ela e escreveu ali mesmo. Hoje o tempo me devolveu o sorriso da vida. Depois daquele Natal, começaram a fazer planos. Ela sonhava com uma casa com quintal, ele com uma oficina maior. Juntos, encontraram um pequeno sobrado na Zona Leste. Compraram com o que tinham e com o que ainda não tinham. Pintaram as paredes aos finais de semana, plantaram um pé de manacá no quintal e penduraram o relógio do pai na sala. Na parede, Lúcia colou um papel com uma frase. Não corra atrás do tempo. Caminhe com ele. Casaram-se num sábado de maio, na paróquia do bairro. Poucos convidados, flores simples, emoção de sobra.
Naldo foi padrinho, Orlando, padrinho também. Lúcia usou o lenço vermelho sobre o cabelo solto e Augusto, um terno emprestado. Quando o padre perguntou se ele prometia amá-la na alegria e na tristeza, ele respondeu com a voz embargada: prometo e agradeço. Os anos seguintes foram de trabalho, riso e cumplicidade. Abriram juntos a oficina e costura Villani, como brincavam em chamar a casa. De segunda a sexta, ele consertava motores. Ela costurava sonhos e alfabetizava crianças. À noite, jantavam juntos, falando de tudo e de nada. Às vezes, ela lia em voz alta trechos dos livros. Outras, ele contava histórias da ferrovia. O tempo passava, mas dentro daquela casa parecia andar mais devagar, como se também gostasse de ficar ali. Em 1982, veio a notícia: Lúcia estava grávida. Augusto chorou e ela riu. Chora agora para não chorar depois. Mecânico. 9 meses depois, nasceu Renato, pequeno e curioso, com os olhos da mãe e o silêncio do pai. O casal descobriu um novo tipo de amor, aquele que não cabe nas palavras, apenas no cuidado. A casa ficou cheia de barulhos, choro, risadas, música, brinquedos espalhados. O relógio do pai, na parede, marcava tudo com fidelidade. Augusto, às vezes, ficava observando Lúcia e Renato dormindo e pensava: é isso que o tempo queria me ensinar. Mas a vida, como ele bem sabia, é feita de ciclos. E o tempo, quando quer testar o amor, não manda aviso. Foram anos de vento manso e raízes firmes. Na casa de Augusto e Lúcia, o tempo tinha cheiro de pão assado e som de rádio ligado no meio da tarde. O pequeno Renato, com o cabelo desgrenhado e os olhos curiosos, corria de um canto ao outro, fazendo o quintal um universo próprio. O pai o chamava de meu aprendiz e a mãe de meu poema. E assim, entre graxa e cadernos, foram costurando os dias. A oficina prosperava. Não ficava mais escondida num beco. Agora tinha letreiro pintado, balcão arrumado e clientes fiéis. Augusto acordava antes do sol, tomava café com Lúcia e saía sorrindo. O primeiro som que a rua ouvia era o rende da porta metálica sendo levantada, o anúncio de que o dia começava. Ele consertava carros, sim, mas também bicicletas, rádios, ventiladores. Tudo que faz barulho, eu escuto, dizia, rindo. Lúcia aparecia de vez em quando, levando almoço ou apenas um beijo rápido, e o cheiro do perfume dela ficava no ar até o fim da tarde. A vida doméstica era simples, mas cheia de encanto. Às quartas, jantavam macarrão. Aos domingos, frango com farofa. Às noites, ela lia em voz alta os contos e preparava para os alunos. Renato sentava entre os dois e perguntava tudo. Por que o céu é azul? Para onde vai barulho depois que ele some? O tempo é gente, pai. Augusto sorria e respondia: o tempo é o jeito que Deus usa para ensinar devagar, filho. Lúcia olhava para ele com aquele brilho de quem sabia que amar é também admirar. A casa foi ficando mais bonita. Plantaram rosas, trocaram o piso, compraram uma mesa nova. No Natal, penduravam pisca-piscas, faziam questão de chamar os vizinhos para cear. O quintal era cheio de risadas, cheiro de comida e histórias contadas com emoção. A vida, naquela época, parecia inteira, como se o tempo, cansado de ensinar, tivesse resolvido apenas observar. Mas também vieram os desafios. A oficina crescia, e com ela o cansaço. Augusto trabalhava até tarde, preocupado com prazos e pagamentos. Lúcia, por sua vez, levava para casa as dores da escola, alunos com fome, famílias partidas, burocracia que tirava o brilho da vocação. Às vezes, os dois se desencontravam. Pequenas discussões sobre nada, silêncios longos à mesa. Mas sempre havia reconciliação, e geralmente era Lúcia quem quebrava o gelo. Levava um café até a oficina e dizia: aqui, para esquentar mais o humor que o corpo. Ele ria, pegava a xícara e respondia: difícil mesmo é consertar gente, viu? Então aprende comigo. Ela retrucava: gente se conserta com o tempo. Esses momentos simples mantinham tudo no lugar. Renato cresceu. Fez os 15 anos e começou a ajudar o pai. Tinha boa cabeça, mas coração de artista. Gostava de desenhar os carros em vez de consertá-los. O senhor ouve o motor. Pai, eu vejo a forma, dizia, sorrindo. Augusto entendia.
Sabia que cada geração tem seu compasso. Incentivava o filho a estudar, mesmo quando o dinheiro apertava. Oficina, a gente abre de novo, estudo não, dizia. Lúcia apoiava. O sonho é o motor da alma. Augusto, deixa o menino sonhar. E ele deixava. Trabalhava mais, aceitava mais concertos, fazia horas extras. Tudo para que Renato pudesse fazer o curso de design que tanto queria. Nos fins de semana, via o filho desenhar no quintal, o olhar atento e as mãos leves, e sentia o mesmo orgulho que um dia o pai sentirá dele. O ciclo seguia. Aos poucos, o casal entrou na fase da maturidade tranquila. Não eram mais jovens, mas ainda dançavam na cozinha quando o rádio tocava uma música antiga. Não viajavam, mas visitavam a mãe de Lúcia, agora idosa, levando flores e pão caseiro. Tinham amigos fiéis: Naldo, agora casado com uma enfermeira; Orlando, já aposentado e feliz; e a vizinha Ruth, que sempre aparecia para conversar. A vida era boa. Sem exageros, mas boa. Num fim de tarde, sentados na varanda, Lúcia disse: Engraçado, Augusto, às vezes eu penso que o tempo passa rápido demais. Ele respondeu: É que a gente está feliz, Lúcia. O tempo corre quando não tem peso para carregar. Ela encostou a cabeça no ombro dele e ficou olhando o céu que se pintava de laranja. O relógio da sala marcava 6h47. Era o mesmo som, o mesmo tic-tac que acompanhava suas vidas desde sempre. Augusto olhou para o ponteiro e pensou: que ele nunca pare. Mas o tempo, como ele sabia desde menino, tem seus próprios planos. E mesmo as fases mais bonitas precisam ensinar alguma coisa. Foi num dia comum, aparentemente igual a todos, que o destino começou a mudar o rumo da família. Lúcia, voltando da escola, sentia um cansaço diferente. Um desmaio rápido, uma tontura, um silêncio. Augusto correu, segurou-a nos braços. Por um instante, o mundo ficou suspenso. Ela abriu os olhos e sussurrou: Só um susto, Augusto. Eu tô bem. Ele quis acreditar. Mas no fundo, aquele homem que passará a vida ouvindo os sons do mundo sabia: havia algo errado com o compasso do tempo. Foi numa tarde fria de julho que o corpo de Lúcia deu o primeiro aviso. Estava voltando da escola com uma pilha de cadernos, quando sentiu o chão fugir dos pés. Não houve drama, nem grito. Apenas um breve apagão, seguido de um silêncio estranho. Um vizinho a viu cair e correu até Augusto, que, sem pensar, largou as ferramentas e subiu na moto do rapaz. Encontrou-a sentada na calçada, pálida, mas consciente. Eu tô bem. Augusto, foi só um susto. Mas os olhos dela, normalmente cheios de vida, pareciam carregar um cansaço diferente. Aquele tipo de cansaço que vem de dentro. Levaram-na ao pronto-socorro. Os exames vieram com palavras que pesam mais que ferro: insuficiência cardíaca moderada, monitoramento constante, repouso absoluto. O médico falou devagar, como quem entende o tamanho das palavras. A senhora vai precisar aprender a descansar. Lúcia, com o mesmo humor de sempre, respondeu: Então é hora de eu ter aula comigo mesma. Mas Augusto não sorriu. Sentiu o mesmo frio de quando receberá a carta da mãe, anos antes. O mesmo medo de perder o chão, o mesmo som surdo de relógio que, de repente, parece parar. Nos dias seguintes, a casa mudou de ritmo. A oficina abriu mais tarde. As noites ficaram silenciosas. Augusto aprendeu a medir pressão, a preparar sopa e a organizar remédios. Aprendeu também a fingir tranquilidade. Lúcia, por sua vez, tentava manter o sorriso. Não quero que você me olhe como quem olha uma doença, Augusto. Eu te olho como sempre olhei, Lúcia, como casa. A força dela impressionava. Mesmo cansada, insistia em ler, em cuidar das plantas, em perguntar sobre a oficina. Augusto, que sempre foi de poucas palavras, começou a escrever bilhetes para deixá-la sorrir. Colava nas paredes frases curtas. O tempo me trouxe você. Cuidar de você é meu descanso. O amor também tem motor, e é o coração. Os dias iam passando, entre exames, consultas e pequenas melhoras. Renato, agora com 20 e poucos anos, vinha sempre que podia. Morava em outra cidade por causa do trabalho, mas ligava todo dia. Fica firme, pai. Ela é forte. Vai melhorar.
Augusto respondia com a fé que ainda cabia, mas, quando desligava, olhava para o relógio e pensava: o tempo corre mesmo quando a gente não quer. Uma tarde, Lúcio chamou para sentar na varanda. O sol de inverno entrava pelas folhas do manacá e o ar tinha cheiro de terra e chá. Sabe, Augusto, começou ela, a gente fala tanto do tempo, mas ele nunca teve culpa de nada. Ele olhou para ela, tentando disfarçar o medo que sentia. Culpa de quê, Lúcia? De passar. As pessoas tratam o tempo como ladrão, mas ele só faz o trabalho dele. O que dói não é o tempo que vai, é o que a gente não viveu quando podia. Augusto ficou em silêncio. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu vivi tudo o que quis, Augusto. Com você, eu vivi bonito. Ele segurou a mão dela com força, como quem tenta convencer o destino a esperar mais um pouco. Mas o corpo de Lúcia, aos poucos, foi cedendo. O rosto ficou mais fino, os passos mais curtos, o olhar mais demorado. Mesmo assim, havia serenidade. Nas manhãs, ela ainda regava as plantas. Nas tardes, lia trechos de livros para ele. Nas noites, pedia que ele falasse da oficina, só para ouvir a voz dele. Em certo dia, ela o chamou no quarto. Sobre a cama, havia uma caixa de sapatos cheia de cartas, bilhetes e fotos. Se um dia eu não estiver aqui, quero que guarde isso. São as nossas horas, disse. Augusto tentou sorrir, mas a voz falhou. Não fala assim. Ela passou a mão no rosto dele. Amar, Augusto, é preparar o outro para continuar. O tempo seguiu, manso e impiedoso. Lúcia alternava dias bons e dias ruins. No meio disso, o amor deles crescia ainda mais. Não havia promessas, apenas presença. Ele se acostumou ao barulho dos remédios no copo, ao cheiro do hospital, à espera. Mas também aprendeu a agradecer. Cada manhã em que ela abria os olhos era um presente. Na véspera do Natal, ela pediu para acenderem as luzes da varanda. Queria ver o pisca-pisca que ele sempre pendurava. Tá bonito, disse, sorrindo fraco. Parece que o tempo piscou para a gente. Ele segurou a mão dela e respondeu: enquanto você estiver aqui, o tempo é meu amigo. Naquela noite, ela adormeceu antes da meia-noite. Augusto ficou acordado, ouvindo o relógio. Cada tique era uma lembrança. O primeiro beijo, o nascimento de Renato, o cheiro da chuva na casa nova. Às 13h47, o ponteiro hesitou. E o silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Lúcia se foi como viveu. Sem pressa, sem drama, com doçura. Augusto sentou ao lado da cama, segurou a mão dela e chorou em silêncio. Não havia nada a dizer. O relógio, fiel, parou junto. E pela primeira vez em muito tempo, o som do mundo desapareceu. Na manhã seguinte, a cidade seguiu seu curso. Carros, buzinas, passos, vozes. Mas para Augusto, tudo parecia distante. O sol entrou pela janela e bateu sobre o lenço vermelho que ela usava no cabelo. Ele o pegou, dobrou com cuidado e guardou no bolso. Mais tarde, na despedida, ouviu o padre dizer: o amor verdadeiro não acaba. Ele apenas muda de casa. E Augusto, mesmo sem forças, sorriu de leve. Sabia que o tempo, esse velho professor, acabará de lhe dar mais uma lição. Há de que até o silêncio pode ensinar a amar. Quando Lúcia se foi, a casa também adoeceu. Não houve vento naquele dia, nem canto de passarinho. O relógio da sala, o mesmo que acompanhará tantos almoços e risadas, parou às 13h47, o exato minuto em que ela fechou os olhos. Augusto olhou para o ponteiro móvel e entendeu, sem precisar de explicação, que o tempo tinha decidido respeitar o luto. Nos primeiros dias, ele se movia como quem caminha dentro d'água. Fazia café por hábito, mas deixava esfriar. Colocava 2 pratos na mesa e, só depois, se lembrava de que não precisava mais. A cama parecia maior, o silêncio mais pesado. A cada canto, uma lembrança. O lenço vermelho sobre a cadeira. O livro aberto na mesinha. O cheiro do perfume dela preso nas cortinas. Renato veio de longe para ajudá-lo nos trâmites, mas o pai falava pouco. O filho tentava manter a voz firme. Pai, fica comigo uns dias. Lá tem espaço e a gente se cuida. Augusto balançou a cabeça. Não posso deixar a casa sozinha. Renato suspirou.
compreendendo que o pai não dizia. A casa ainda era ela. Quando o filho foi embora, a solidão tomou forma. Nos dias seguintes, Augusto começou a entender a verdadeira dimensão do silêncio. Não era ausência de som, era a presença constante da saudade. Tudo lembrava Lúcia. O assovio do vento, o barulho do portão, até o chiar do ferro quando ele tentava engomar uma camisa. Cada objeto parecia carregar um pedaço dela. O rádio, o jarro de flores secas, a caneca com o nome Profa. Lúcia escrito à mão. Havia noites em que ele acordava achando ter ouvido a voz dela. Augusto, o café vai esfriar. Mas era só o vento batendo na janela. A mente pregava peças, o coração acreditava nelas. A rotina virou um roteiro vazio. Acordava, tomava café, abria a oficina por algumas horas, fechava cedo. O trabalho, antes refúgio, agora era só ruído. O cheiro de graxa o enjoava. Os clientes perguntavam por Lúcia e ele apenas assentia. Ela está descansando. Era o verbo que ele conseguia usar. As cartas, bilhetes que ela deixará ficaram guardados numa caixa de sapatos. Todas as noites, ele abria uma, lia e guardava de novo. A letra dela dançava no papel, viva, serena. Em uma delas estava escrito: se um dia o silêncio morar na casa, deixa ele entrar. Ele vem para lembrar que ainda há voz dentro de você. Mas Augusto ainda não estava pronto para ouvir a própria voz. Aos poucos, a casa começou a mudar de som. O assoalho parou de render. O rádio ficou desligado. O relógio continuava parado. Até o manacá, plantado no quintal, parecia hesitar em florescer. Os vizinhos tentavam ajudar. Dona Ruth batia a porta com bolos e conversas curtas. Você precisa comer? Augusto. Ele agradecia, mas raramente aceitava. Naldo aparecia aos sábados, trazia cerveja e tentava arrancar um sorriso. Bora dar uma volta, homem. O tempo tá pedindo rua. Mas Augusto sempre respondia: o tempo me pede calma, Naldo. O corpo começou a sentir. As costas doíam, o apetite sumiu. O médico o advertiu: o senhor precisa caminhar, se alimentar. Mas ele mal ouvia. A dor da ausência era uma fome que comida nenhuma saciava. Um dia, mexendo numa gaveta, encontrou o caderno vermelho da mãe. Estava gasto, com as bordas amareladas. Folheou lentamente, até achar uma página onde ela escrevera: o tempo não para ninguém, mas às vezes espera que a gente volte a andar. Leu e releu aquela frase. Deixou o caderno sobre a mesa, como se fosse uma ordem antiga que acabará de ser reencontrada. Na manhã seguinte, abriu a janela da cozinha. O sol entrava fraco, tímido. O vento trouxe o cheiro do manacá, e ele percebeu que, apesar de tudo, a planta tinha florido. Pequenas flores brancas e lilazes, nascidas em silêncio. Então você também esperou, né? Disse ele, olhando para o quintal. Foi o primeiro dia em que sentiu vontade de sair de casa. Não por esquecimento, mas por gratidão. Lembrou do que Lúcia sempre dizia: o tempo não leva o amor, Augusto. Ele só muda o endereço. Pegou o lenço vermelho, o mesmo que guardara desde o último dia, e amarrou no pulso. Era um gesto pequeno, mas cheio de significado. Uma forma de levá-la junto, mesmo fora de casa. Abriu o portão e, com passos lentos, caminhou até a esquina. O sol aquecia o rosto, o vento bagunçava o cabelo grisalho. A cidade seguia viva. E, pela primeira vez desde a perda, Augusto sentiu que talvez pudesse voltar a ser parte dela. Quando voltou para casa, olhou o relógio parado. Pegou a chave de fenda, abriu a tampa, soprou o pó e recolocou a pilha. O ponteiro hesitou e começou a se mover. Tique, taque. Um som simples, mas que encheu o ar de sentido. Augusto fechou os olhos e murmurou: tá bom, tempo. Eu te escuto. Naquela noite, dormiu sem lágrimas pela primeira vez. Não porque a saudade tivesse ido embora, mas porque ela, enfim, tinha encontrado lugar dentro dele. Os dias seguintes foram diferentes. Não porque a dor tivesse diminuído, ela ainda morava em cada canto da casa, mas porque Augusto começou a escutá-la de outro jeito. Era como se o coração, cansado de resistir, tivesse decidido conversar. A manhã em que resolveu sair de verdade foi simples, sem simbolismos.
O sol entrava pela janela da cozinha e o cheiro do café, que antes parecia agridoce, trouxe um conforto discreto. Olhou o lenço vermelho amarrado no pulso e pensou: hoje eu caminho. Vestiu o casaco surrado, calçou o tênis velho e abriu o portão com hesitação. O primeiro passo fora de casa pareceu mais difícil do que qualquer viagem que já fizera. O corpo reclamava, o coração também. Mas havia algo novo, um fio invisível que puxava para frente. Andou até o fim da rua, devagar, olhando tudo como se fosse a primeira vez. O bar do Zeca, onde ele e Naldo tomavam café depois do expediente. A papelaria de Dona Dora, ainda com os mesmos cartazes desbotados. O cheiro de pão quente vindo da padaria. A vida continuava. E o tempo, como Lúcia dissera, não era ladrão, apenas fiel ao seu dever de andar. No primeiro quarteirão, o coração disparou. No segundo, veio a tontura. No terceiro, um respiro. Parou na praça central, sentou-se num banco e ficou observando. Um grupo de crianças jogava bola. Duas senhoras conversavam perto da banca de flores. Um vendedor ambulante tocava violão desafinado. Nada disso era novo, mas Augusto via tudo como se o mundo tivesse mudado de cor. Um som o fez virar o rosto, o tilintar de sinos pendurados numa barraca de livros usados. A dona era uma moça de 30 e poucos anos, com o cabelo preso e um sorriso aberto. Chamava-se Joana. Ela o cumprimentou com simpatia. Bom dia, seu Augusto. Quer dar uma olhada? Tenho de tudo um pouco. Ele respondeu, tímido, só olhando mesmo, por enquanto. Pegou um livro qualquer, Pequenas Alegrias, dizia o título. Folheou. Um trecho fez parar. Recomeçar não é esquecer, é aprender a caminhar com o que ficou. Sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. Comprou o livro, não porque precisasse, mas porque sentiu que devia. Joana embrulhou com cuidado e disse: se gostar, volte. A gente sempre tem algo novo para trocar. No caminho de volta, Augusto percebeu que o corpo doía menos. Não era força, era aceitação. Quando chegou em casa, o relógio marcava 11h17, o mesmo horário em que, anos atrás, ele e Lúcia tinham se conhecido na padaria. Coincidência ou conversa do tempo. Ele preferiu não tentar entender. Nos dias seguintes, repetiu o ritual. Caminhava pela manhã, lia o livro à tarde, cuidava do manacá ao entardecer. A cada dia, o percurso ficava um pouco maior. Aos poucos, as pessoas começaram a notar. Dona Ruth acenava da janela. Tá bonito de ver, Augusto. E ele respondia com um aceno tímido, mas orgulhoso. O corpo reagia. As costas doíam menos, o apetite voltava. O médico, surpreso, comentou: continue assim, seu Augusto. Caminhar é a conversa mais honesta que o corpo tem com o tempo. Ele concordou. Naldo, o velho amigo, apareceu num sábado. Finalmente tá saindo da toca, hein? Tô tentando, respondeu Augusto. O corpo pediu caminho. E o coração? O coração ainda tropeça, mas anda junto. Foram tomar café na praça. O riso de Naldo, alto como sempre, preencheu o espaço. Pela primeira vez em muito tempo, Augusto riu de verdade. Um riso breve, rouco, mas inteiro. Depois daquele dia, passou a ir à praça com mais frequência. Começou a observar as pessoas, a perceber histórias. O senhor que alimentava pombos, a mulher que vendia flores, o rapaz que desenhava caricaturas. Cada um carregava o próprio tempo. E ele começou a entender que a dor, quando compartilhada, perde peso. Joana, a moça dos livros, continuava por lá, sempre sorridente, sempre gentil. Um dia, o viu sentado, levou até ele um livro novo. Esse aqui fala sobre consertar relógios antigos. Achei que combinava com o senhor. Ele sorriu. Combina mesmo. Gosto do que ainda pode voltar a funcionar. A amizade nasceu sem esforço. Conversavam sobre livros, sobre o bairro, sobre o tempo. Ela falava de sonhos, ele de lembranças. Joana tinha o dom de falar do futuro sem parecer apressada, o que o fazia sentir à vontade. Certa tarde, ela perguntou: o senhor sempre vem sozinho? Sempre, respondeu ele. Mas hoje não parece que estou só. Nos dias de chuva, ficava em casa, olhando o quintal.
Eram nesses momentos que mais lembrava de Lúcia. Mas agora a lembrança vinha mansa, sem dor aguda. Parecia visita boa, dessas que chegam, sentam um pouco e vão embora deixando perfume. Escreveu no caderno vermelho. Hoje percebi que a saudade não é peso. É prova de que vivia algo leve. No domingo seguinte, a praça estava cheia. Havia uma feira de artesanato, música, risadas. Joana o chamou para ajudar a montar a barraca. Ele, envergonhado, aceitou. Ficou responsável por segurar as cordas da tenda. Quando terminou, ela disse: "Tá vendo, Sr. Augusto? O senhor já faz parte da praça." Naquele instante, ele olhou ao redor e percebeu que era verdade. O lugar que antes parecia estranho agora o reconhecia. O mundo, enfim, o chamava de volta. Naquela noite, o relógio da sala marcou meia-noite exata. Augusto estava acordado, sentado na varanda, com o lenço vermelho sobre o colo. Olhou para o céu e murmurou: "Lúcia, eu tô andando, viu? Devagar, mas tô indo." O vento soprou leve e uma flor do manacá caiu no chão. Ele sorriu. O tempo, pensou, tinha voltado a andar e, dessa vez, no mesmo compasso que ele. Havia muito tempo que Augusto não ouvia o som das pessoas rindo ao redor dele. Durante anos, o barulho do mundo fora distante, quase incômodo. Mas, naquela manhã de sábado, enquanto a feira da praça ganhava vida, ele percebeu algo diferente. O som das vozes não incomodava mais, pelo contrário, parecia música. As barracas estavam cheias de cores, flores, frutas, quadros, livros e pequenas bugigangas dividiam o mesmo espaço, como se a cidade inteira tivesse decidido nascer de novo. Augusto caminhava devagar, com o lenço vermelho ainda preso ao pulso. Joana ouviu de longe e acenou, com aquele entusiasmo leve que só quem gosta genuinamente das pessoas consegue ter. "Seu Augusto, achei que hoje o senhor ia me deixar na mão." Ele sorriu. "O tempo me trouxe. Não costumo desobedecer quando ele fala." Ela riu. "Pois então, o tempo é bem-humorado. Vamos trabalhar?" Ficaram lado a lado por horas. Joana vendia livros usados e ele se ocupava em arrumar as pilhas, ajeitar o todo, conversar com os curiosos. Cada pessoa que passava deixava um pedaço de história. Um pai comprando um livro para o filho, uma moça procurando um presente, um senhor lembrando do livro que a esposa gostava. Augusto escutava todos, com a atenção de quem entende que cada vida é uma engrenagem diferente no grande relógio do mundo. Em certo momento, uma senhora se aproximou com um rádio antigo nas mãos. "Moço, será que isso ainda tem conserto?" Joana ia responder, mas Augusto tomou a frente. "Deixa eu ver." Pegou o rádio, abriu a tampa com cuidado, soprou o pó, mexeu em 2 fios. Um chiado surgiu, depois uma música antiga. A senhora levou as mãos à boca. Meu Deus, fazia 20 anos que ele não tocava. Augusto sorriu. Nada que um pouco de paciência e fio novo não resolva. Joana olhou, emocionada. O senhor devia abrir uma oficina aqui, na praça. Oficina? Sim, mas não de motores, de lembranças. O senhor conserta o que o tempo enferruja nas pessoas. Ele achou graça, mas aquela frase ficou guardada. No domingo seguinte, levou uma caixa de ferramentas antigas e começou a oferecer pequenos concertos ali mesmo, brinquedos, relógios, rádios, fechaduras. Colocou uma plaquinha feita à mão. Oficina das segundas chances. Conserta-se que ainda pulsa. Em poucos dias, virou sucesso. As pessoas vinham mais para conversar do que para consertar. Augusto escutava histórias de amor, de perdas, de saudade. Às vezes, nem mexia no objeto, só devolvia com um sorriso e dizia: "Já está funcionando." Só precisava de ouvido. O tempo começou a passar de outro jeito. A praça virou sua nova casa. Joana o ajudava com o caixa. Dona Ruth trazia bolo. Naldo aparecia para fazer piada. Até as crianças começaram a chamá-lo de seu Gus. Ele ria, mas por dentro se sentia novamente parte do mundo. Às tardes, depois do trabalho, sentava no banco sob o manacá e escrevia no caderno vermelho. O mundo voltou a falar. Descobri que o silêncio não era castigo, era pausa, e que cada pessoa que passa pela nossa vida é uma voz que o tempo escolheu para nos acordar. Renato, o filho, veio visitá-lo num fim de semana.
Ficou surpreso com a transformação. Pai, o senhor está diferente. Tô vivo, filho. Sempre esteve. Não. Só agora é que voltei a escutar o barulho da vida. Renato ficou até o domingo e o acompanhou à praça. Observou o pai consertando uma caixinha de música para uma menina. Quando a melodia voltou a tocar, a criança aplaudiu. Renato, com os olhos marejados, sussurrou. A mãe ia se orgulhar. Augusto respondeu baixinho. Ela está aqui, filho. No som, no vento, em tudo que voltou a andar. No final da tarde, a praça foi se esvaziando. O céu, em tons de laranja, lembrava os dias de juventude. Joana recolhia os livros, enquanto Augusto guardava as ferramentas. Antes de irem embora, ela disse, sabe, seu Augusto, tem gente que nasce para consertar coisas. E tem gente que nasce para consertar pessoas, respondeu ele, olhando para ela. O caminho de volta para casa foi leve. O corpo cansado, mas o coração em paz. Abriu a porta, acendeu a luz da sala e olhou o relógio da parede. Tique, taque. O som ecoava bonito. A casa não parecia mais parada. Parecia em compasso. Augusto sentou-se na poltrona, respirou fundo e murmurou. Obrigado, Lúcia. Você deixou tudo pronto para quando eu voltasse. No quintal, uma anaca balançava sob a brisa. E pela janela, a lua parecia mansa, como se o tempo, aquele velho amigo, tivesse sentado ao lado dele para conversar de novo. A notícia da oficina das segundas chances se espalhou rápido. Em pouco tempo, a Praça de Augusto virou um ponto de encontro. Não era apenas uma barraca com ferramentas e fios, era um refúgio. Ali, as pessoas chegavam para consertar relógios, rádios, brinquedos, mas, no fundo, o que queriam mesmo era consertar um pedaço da própria história. Augusto chegava cedo, antes do sol aquecer as pedras do calçamento. Colocava a mesinha de madeira, abria a caixa de ferramentas e estendia uma toalha simples onde deixava cada objeto com cuidado de um cirurgião. Em seguida, posicionava o pequeno caderno vermelho ao lado. Ali, anotava frases, nomes e pequenas lições que o dia trazia. No topo da primeira página, ele escrevera: O tempo fala com quem tem paciência de escutar. A praça começou a ter um som novo, o som das vozes do tempo. Cada pessoa que procurava deixava algo. O rapaz de terno amassado que levava o relógio do avô, a costureira que queria ouvir de novo o rádio que a acompanhava nas noites de solidão, a senhora que trazia o brinquedo do neto quebrado e saía de lá chorando de gratidão quando o via funcionar. Mas havia também quem chegasse só para conversar. Gente cansada, gente em dúvida, gente com saudade. Augusto escutava todos, sem pressa. Nunca dava conselhos prontos. Às vezes, apenas dizia: o tempo tem maneiras melhores de responder do que a gente. Joana, sempre por perto, cuidava da parte que ele chamava de poesia do trabalho. Organizava os livros, preparava café, arrumava a tenda quando o vento teimava. Com o passar dos meses, a amizade entre os dois se transformou em afeto manso, desses que não precisam ser nomeados. Ela o tratava com respeito e carinho, e ele, com aquela ternura de quem aprendeu que amor não precisa sempre começar de novo. Às vezes, ele apenas muda de forma e continua. Em um sábado, uma criança de uns 10 anos apareceu com um pequeno avião de brinquedo, com uma asa quebrada. O senhor pode arrumar, moço? Augusto sorriu. Posso tentar. O menino observava enquanto ele colava a peça, alinhando o eixo e soprando com cuidado para testar o equilíbrio. Quando o avião voltou a voar, o garoto abriu um sorriso. Meu pai dizia que o senhor conserta tudo. Augusto levantou o olhar. Seu pai? Sim, ele trabalhava com o senhor Unaldo. Augusto ficou em silêncio por um instante. O menino continuou. Ele sempre fala de você lá em casa. Disse que aprendeu que o tempo só quebra o que a gente esquece de cuidar. O coração de Augusto se apertou, mas num jeito bom. A vida, pensou, era mesmo feita de retornos. Entregou o avião, passou a mão nos cabelos do menino e disse: então leva esse recado para o seu pai. O tempo continua sendo gente boa. Naquela noite, ao fechar a barraca, o vento soprava diferente. O barulho das folhas parecia conversa antiga, e o sino da igreja, ao longe, soava como resposta. Ele ficou parado ali, respirando o ar frio e pensando em tudo o que viverá. A dor da perda, a solidão,
o recomeço, o novo sentido. Tudo fazia parte de um mesmo tecido. No domingo, a praça amanheceu chuvosa. Joana apareceu mesmo assim, com capa e guarda-chuva. Achei que o senhor ia faltar. O tempo não me dispensou, respondeu ele, rindo. E a chuva só lava o que não precisa mais ficar. Sentaram-se sob a tenda, ouvindo a água cair. Durante um tempo, não falaram nada. Apenas ouviram a chuva batendo na lona e os sinos da igreja marcando as horas. Até que Joana quebrou o silêncio. O senhor já reparou como o tempo tem muitas vozes. Como assim? Perguntou ele. Cada lembrança fala de um jeito. Cada pessoa é um som. A gente só precisa aprender qual escutar. Augusto sorriu. E às vezes o tempo fala baixinho, né? É. E às vezes é a gente que faz barulho demais para ouvir. Depois daquele dia, ele começou a prestar ainda mais atenção nos detalhes. No canto dos pássaros, no som do vento, no ritmo das passadas das pessoas. Cada ruído parecia uma mensagem, uma pequena história sendo contada. Ele escreveu no caderno. As vozes do tempo são todas diferentes, mas todas dizem a mesma coisa. Continua. Certa tarde, uma mulher de cabelos brancos se aproximou da oficina trazendo um relógio de pulso antigo. Era do meu marido, disse ela. Parou no dia em que ele partiu. Augusto abriu o relógio, limpou o interior com delicadeza e trocou a pilha. O tic-tac voltou. Ela chorou. Faz tantos anos, pensei que nunca mais ia ouvir esse som. Ele respondeu. O tempo não some, só muda de ritmo. Quando ela foi embora, Joana olhou com ternura. Sabe, seu Augusto, às vezes acho que o senhor é o próprio tempo disfarçado. Ele riu. Eu? Sim. O senhor escuta, conserta e segue. Augusto pensou um pouco antes de responder. Talvez todos sejamos um pouco do tempo. A diferença é que alguns demoram mais para aprender o compasso. Ao entardecer, a chuva parou e o céu se abriu num laranja suave. O reflexo do sol molhado fazia o chão brilhar, como se a cidade inteira respirasse alívio. Augusto olhou para cima, sentiu o vento e murmurou. O tempo fala mesmo, Lúcia. E agora, eu entendo o que ele diz. O sino da igreja bateu 6 vezes. Tique, taque. E a vida, mais uma vez, andava no ritmo certo. Naquela manhã, o céu estava encoberto e a praça parecia mais silenciosa que o normal. O vento soprava em rajadas curtas, espalhando folhas sobre a barraca de livros de Joana. Augusto chegou um pouco mais tarde que o habitual, mas com um pressentimento diferente. Não sabia explicar, apenas sentia que o dia traria alguma lembrança antiga. Enquanto arrumava suas ferramentas, encontrou dentro do caderno vermelho uma folha solta. Era uma carta, escrita há muito tempo. A caligrafia era sua, mas o papel já estava amarelado e o envelope nunca aberto. Na frente, o nome, Antônio Villorni. Seu irmão. Augusto ficou parado, segurando o papel como quem segura um pedaço de vida esquecido. Fazia quase 30 anos que não falavam. Uma briga tola, alimentada por orgulho e silêncio, os afastara. Tudo começou por causa de herança, uma casa pequena no interior que os dois herdaram da mãe. Antônio queria vendê-la, Augusto, conservar. Palavras duras, portas batidas, promessas de nunca mais se procurar. E o tempo, fiel a promessas ruins, cumpriu a distância. Mas agora, segurando aquela carta, Augusto sentiu algo se mover dentro de si. A saudade, quando amadurece, vira coragem. Guardou a carta no bolso e passou o dia distraído. Arrumava os objetos, atendia os clientes, mas a cabeça estava longe. Joana percebeu. O senhor está calado hoje, seu Augusto. Tem dias que o tempo fala demais e a gente só escuta. No fim da tarde, decidiu ir até a estação rodoviária. Comprou uma passagem para Pontal do Cedro, a cidade natal que não visitava há décadas. Não avisou ninguém. Sentiu que precisava ir sem planejamento, como se o perdão, para nascer, precisasse de surpresa. A viagem foi longa, mas leve. O trem cruzava paisagens que lhe eram familiares, morros, lavouras, o mesmo céu que um dia o viu partir. Chegou a noite. A cidade parecia congelada no tempo, as mesmas ruas estreitas, o mesmo sino da igreja. A velha casa ainda estava lá.
pintada de azul claro, mas portão novo denunciava o tempo que passará. Bateu a porta, o coração batendo junto. Um homem de cabelos brancos e olhar cansado abriu. Demorou alguns segundos para reconhecê-lo. Antônio, sou eu. O irmão olhou em silêncio. Os olhos marejaram antes das palavras. Demorou, hein? Disse, com a voz trêmula. Demorei, mas cheguei. O abraço que se seguiu foi longo e pesado. Pesado de anos, de culpas, de coisas não ditas. Nenhum dos dois sabia por onde começar, mas o abraço falou tudo. Ficaram ali, na varanda, por minutos que pareciam horas. Depois, sentaram-se à mesa da cozinha, onde o relógio antigo ainda fazia seu tic-tac. Antônio serviu café e disse: achei que nunca mais ia ver você. Eu também achei. Mas o tempo ensina. Ensinou o quê? Que orgulho é doença do coração. A gente pensa que está certo, mas só fica vazio. Os dois riram, entre lágrimas, e começaram a conversar como se o tempo, generoso, tivesse guardado as palavras de 30 anos para aquele momento. Falaram da mãe, do pai, da infância, do trem que passava às 5:30 da manhã. Antônio contou que quase vendera a casa, mas desistiu. Não sei por quê. Acho que esperava você voltar. Augusto olhou ao redor e viu o velho pé de jabuticaba ainda de pé, firme, cheio de frutos. Sorriu. A mãe ia gostar de ver isso. Passaram a noite conversando, rindo, chorando. Quando o sol nasceu, a luz atravessava as janelas como se o tempo, satisfeito, tivesse decidido ficar um pouco ali. Antes de partir, Augusto tirou o lenço vermelho do bolso e colocou sobre a mesa. É da Lúcia. Antônio passou a mão no tecido e disse: ela sempre teve um bom gosto e um coração que não guardava raiva de ninguém. Acho que estou aprendendo com ela. Na despedida, os dois se abraçaram de novo. Dessa vez, sem pressa. Não vamos mais esperar o tempo, tá? Disse Antônio. Não. Agora a gente anda junto com ele. No trem de volta, Augusto olhava a paisagem passando pela janela e sentia o peito leve. O passado, enfim, não pesava mais. Escreveu no caderno vermelho: perdoar é devolver ao tempo que ele nunca quis carregar. E o tempo, grato, nos devolve paz. Quando chegou à cidade, Joana estava na praça, arrumando os livros. Viu-o de longe e correu até ele. Sumiu. Seu Augusto. Eu quase fui atrás da polícia. Ele sorriu, cansado, mas sereno. Fui visitar um relógio que parou faz tempo. E voltou a funcionar? Voltou. Devagar, mas voltou. Sentou-se no banco, olhou para o céu e murmurou: a mãe, a Lúcia, o tempo, todos me ensinaram a mesma coisa. Nunca é tarde para voltar para casa. O vento soprou, fazendo as páginas dos livros se abrirem sozinhas, como se a vida estivesse virando mais um capítulo. A praça já não era apenas um lugar de passagem. Era um organismo vivo. As pessoas se cumprimentavam pelo nome, trocavam flores, dividiam pães, livros e risadas. E no meio disso tudo, sob o velho Manacá, a oficina das segundas chances havia se tornado ponto de encontro, refúgio e escola. Mas, numa manhã de segunda-feira, Augusto acordou com uma ideia diferente. O corpo parecia mais leve, e o coração, inquieto, o bom tipo de inquietude, aquela que pede movimento. Sentou-se na varanda com um caderno vermelho e escreveu: o tempo me ensinou que consertar é ensinar, e ensinar é impedir que o tempo quebre de novo. Assim nasceu o projeto que ele batizou de Oficina das Segundas-Feiras. A ideia era simples, como todas as boas ideias. Abrir o espaço da praça uma vez por semana para quem quisesse aprender um ofício, junto com ele, reaprender a viver. Joana adorou. O senhor vai dar aula? Eu não. O tempo é que vai. Eu só traduzo. Ela riu. Então vamos traduzir juntos. Nas primeiras semanas, apareceram poucos. Um rapaz desempregado querendo aprender concertos elétricos. Uma moça que vendia doces e queria fabricar caixinhas de madeira. Uma senhora que desejava restaurar o brinquedo do neto. Augusto os recebeu com café, ferramentas e paciência. Não havia currículo, nem formalidade. Ali, cada erro era bem-vindo, fazia parte do aprendizado. Com o tempo, o grupo cresceu. Gente de todos os cantos do bairro vinha participar. Alguns traziam objetos,
Outros, apenas histórias. A praça, antes silenciosa nas segundas, virou uma sinfonia de martelos, risadas, conversas cruzadas. Augusto andava entre eles, orientando, elogiando, escutando. Mas o que mais fazia era ouvir. Cada pessoa que chegava trazia um pedaço do próprio tempo partido. E ele, com sua calma, ajudava a costurar. Conserto não é pressa, dizia. O segredo é descobrir onde o tempo pediu ajuda. Um dia, apareceu um homem de terno amarrotado, olhos fundos, claramente abatido. Trazia nas mãos um violino quebrado. O senhor conserta música também? Perguntou, meio irônico. Tento, respondeu Augusto. Enquanto arrumava o instrumento, o homem começou a falar. Contou que era músico, mas perderá a esposa e, com ela, a vontade de tocar. Esse violino era dela, disse. Quebrou no dia do enterro. Augusto, sem levantar o olhar, respondeu. Então vamos devolver o som a ela. Trabalhou em silêncio. Colou, lixou, trocou cordas. Quando terminou, estendeu o instrumento ao homem. Tenta. O som saiu rouco no começo, depois firme. Uma melodia simples, mas cheia de vida. O músico começou a chorar. Augusto colocou a mão em seu ombro. Viu? O tempo ainda sabe cantar. A partir desse dia, o homem voltou todas as segundas para tocar na praça. Logo, outros começaram a trazer violões, pandeiros, sanfonas. A oficina, que nasceu de ferramentas, virou também música. E as manhãs de segunda-feira, antes melancólicas, agora eram cheias de sons e histórias que se misturavam com o vento. Certa vez, Renato veio visitar o pai e ficou encantado. Pai, isso é lindo. É o tempo trabalhando, filho. E o senhor? Eu só emprestei as mãos. Renato fotografou tudo, fez vídeos, e em pouco tempo o projeto ganhou visibilidade. Jornais locais fizeram reportagens, escolas passaram a visitar, e até uma universidade mandou estagiários para aprender com aquele homem que consertava o mundo em silêncio. Apesar de toda a atenção, Augusto continuava o mesmo. Chegava cedo, limpava as ferramentas, escrevia no caderno vermelho e conversava com o Manacá. Tá bonito, hein? Dizia, olhando as flores. A Lúcia ia gostar de ver isso. Uma tarde, Joana chegou com uma surpresa. Era uma placa de madeira, feita à mão, com letras entalhadas. Oficina das segundas-feiras, onde o tempo ensina e o coração aprende. Augusto ficou emocionado. Ficou bonito demais. É para lembrar que o Senhor transformou dor em jardim. Ele passou a mão sobre a madeira, pensativo. Eu só fiz o que o tempo mandou, Joana. O resto foi o amor que continuou trabalhando por mim. Nos meses seguintes, a oficina se tornou ponto de partida para novas vidas. Muitos ali encontraram propósito, outros reencontraram fé, alguns apenas paz. Mas todos saíam com algo reparado, fosse um objeto, fosse a própria esperança. Augusto, agora com os cabelos completamente brancos, olhava tudo com ternura. Às vezes, fechava os olhos e ouvia o burburinho da praça, os risos, o som das cordas do violino. E pensava, o tempo não me tirou nada, só me devolveu do jeito certo. Renato voltava cada vez com mais frequência. Nos últimos anos, o trabalho levará para longe, mas as segundas-feiras à praça haviam criado nele uma saudade diferente, uma que não se curava com ligação, só com presença. Da última vez que estivera ali, filmar o pai com o violino, as crianças, os risos e o vídeo, sem querer, viralizou. Milhares de pessoas comentavam sobre o homem que consertava o tempo. Mas agora, vendo o pai de perto, percebeu algo que a tela não mostrava: o cansaço. Augusto estava mais magro, os cabelos completamente brancos, os movimentos mais lentos. Ainda assim, o brilho no olhar continuava o mesmo. Pai, o Senhor tem trabalhado demais. Trabalho é o que mantém a alma em movimento, filho. Sim, mas até o tempo precisa descansar. Augusto sorriu. O tempo só descansa quando a gente aprende. Renato observou com admiração, mas também com medo. Tinha 38 anos, e a ideia de perder o pai lhe apertava o peito. Quis dizer algo, mas as palavras ficaram presas, as mesmas palavras que, tantas vezes, não foram ditas entre eles. Mais tarde, caminhando pela praça, viu o pai ajudando uma criança a colar uma peça de madeira.
A paciência de Augusto o emocionava. Havia ternura em cada gesto. Era como se o homem, que passará a vida consertando coisas, tivesse aprendido a consertar pessoas sem perceber. Naquela noite, foram jantar em casa. A mesa estava posta, simples como sempre. Augusto serviu o arroz e o feijão, e os dois comeram em silêncio. Até que Renato, sem conseguir mais segurar, falou: Pai, eu tenho medo de que o tempo leve o senhor. Augusto pousou o garfo e respirou fundo. O tempo não leva, filho. Ele só muda a forma de ficar. Mas, e se um dia eu não tiver mais para quem voltar? Aí você volta para você mesmo. Porque é isso que um pai faz. Ensina o filho a continuar mesmo depois que ele vai. Renato baixou a cabeça, as lágrimas escapando sem permissão. Eu devia ter estado mais presente. Você esteve o suficiente. O amor não se mede por presença constante, mas por lembrança boa. Mesmo assim, eu falhei. Todos falham. Renato, o importante é não deixar o arrependimento ocupar o lugar do amor. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas necessário. E nele havia entendimento. Dois homens que, por anos, guardaram palavras por vergonha, finalmente se reconheciam nas entrelinhas. Depois do jantar, Augusto foi até o quintal. O manacá florescia, e o ar tinha cheiro de infância. Chamou o filho. Vem cá, Renato. Mostrou o relógio do avô, o mesmo que guardava desde a juventude. Tá ouvindo? O som era baixo, mas firme. Tique, taque. Esse relógio sobreviveu a 3 gerações, filho. Sabe por quê? Renato balançou a cabeça. Porque ninguém tentou apressar o ponteiro. O pai sorriu, colocou o relógio nas mãos dele e completou. A hora certa vem para quem aprende a esperar. Renato abraçou o pai com força. Não era o abraço de despedida, mas o de recomeço, o abraço de quem entende que amor não precisa ser dito 1000 vezes para ser eterno. Nos dias seguintes, pai e filho passaram mais tempo juntos. Renato começou a ajudar na oficina da praça, filmando os encontros, registrando as histórias das pessoas. Com o tempo, o projeto virou uma série na internet, Segundas Chances, e inspirou outras comunidades a criarem espaços semelhantes. Augusto não se importava com as câmeras. Dizia que a imagem não era dele, era do tempo. Um dia, enquanto ajeitavam a tenda, Renato comentou: O senhor percebeu que virou uma referência para tanta gente. Eu? Não, filho. Eu só fiquei quieto tempo suficiente para o mundo começar a falar comigo. Riram e continuaram trabalhando lado a lado, em sintonia. Naquele dia, a praça estava especialmente viva. Música, crianças correndo, cheiro de bolo, o vento brincando com as páginas dos livros de Joana. Augusto parou um instante, observou tudo e disse: Sabe, Renato, o tempo é generoso quando a gente aprende a não disputar com ele. O filho assentiu, com lágrimas contidas. E o Senhor é o homem mais generoso que o tempo já conheceu. Augusto não respondeu. Apenas sorriu e olhou o céu. O sol começava a se pôr, e a praça se cobria de tons dourados. O vento leve passava entre as flores do manacá, fazendo-as cair devagar, como se o tempo estivesse aplaudindo. Mais tarde, já em casa, escreveu no caderno vermelho: Ensinar o filho a amar o tempo é garantir que o tempo continue a amar a vida. Fechou o caderno, apagou a luz e adormeceu com a paz de quem, depois de tantas voltas, finalmente entendeu o compasso certo do mundo. O tempo, que já fora um adversário silencioso, agora era o melhor companheiro de Augusto. As manhãs tinham um ritmo próprio, o cheiro de café, o som do portão abrindo, o passo lento até a praça. Nada era apressado, nada era desperdiçado. Tudo tinha o compasso exato de quem aprendeu que viver é ouvir o mundo respirando. A oficina das segundas-feiras estava mais viva do que nunca. As barracas cresciam, as pessoas se conheciam pelo nome, e o som dos risos misturava-se ao das ferramentas. Havia concertos de todos os tipos: relógios, rádios, brinquedos, panelas, memórias. Mas o que mais se consertava ali eram histórias. Augusto percebeu isso numa segunda-feira de sol claro, quando uma senhora chamada Estela chegou trazendo uma fotografia rasgada. Era antiga, um casal jovem, de mãos dadas diante de uma casa de campo. Essa era eu e o Eduardo, disse ela, com um sorriso tímido. Brigamos e nunca mais nos falamos.
Ele partiu há 15 anos. Augusto olhou a foto e respondeu: A senhora quer que eu conserte o papel ou o tempo? Ela riu, surpresa. Se der para escolher, os dois. Ele colou a foto com cuidado, juntando cada pedaço, e entregou de volta. O tempo não apaga amor, Dona Estela. Só muda o endereço. Ela o abraçou e saiu com lágrimas calmas nos olhos. Naquela noite, Augusto escreveu no caderno vermelho: O tempo não guarda coisas. Ele guarda sentimentos que se recusam a ir embora. A partir daí, começou um novo costume. Cada pessoa que passava pela oficina deixava um bilhete. Podia ser uma lembrança, um agradecimento, uma frase, um sonho. Joana os guardava em uma caixa que chamaram de As Histórias do Tempo. Logo, a caixa encheu. Vieram mais e mais. Bilhetes com caligrafias diferentes, cheios de vida. Certa tarde, uma menina de uns 12 anos chegou com um caderno nas mãos. É para o senhor, disse, tímida. Eu escrevi o que aprendi nas segundas-feiras. Na capa, lia-se: O tempo do seu Augusto. Ele folheou e viu desenhos, anotações de frases que ela ouvirá dele. Num canto da página, uma dizia: As pessoas não envelhecem quando fazem aniversário. Envelhecem quando param de aprender. Augusto segurou o caderno, com os olhos marejados. Posso guardar? Perguntou. É para isso que o senhor existe, respondeu a menina, sorrindo. A partir daquele dia, ele passou a ler um bilhete por semana na praça. Era o momento mais esperado das segundas-feiras. As pessoas se reuniam ao redor, o violino soava suave, e Augusto lia, com a voz calma e firme. O tempo não conserta tudo, mas ensina o que ainda vale a pena manter. A saudade é o jeito do amor continuar trabalhando. Recomeçar não é esquecer, é carregar leve o que já foi pesado. Cada frase vinha acompanhada de aplausos, risadas ou lágrimas. A praça parecia respirar junto com ele. Um dia, Joana comentou: O senhor virou o guardião do tempo, sabia? Não, só o aprendiz mais teimoso. Ela sorriu. Então o tempo escolheu bem o aluno. Os anos foram passando e a oficina resistiu, mesmo com o corpo de Augusto pedindo mais pausas. Renato assumia cada vez mais tarefas, sem mudar a essência de nada. O pai apenas orientava, sentado sob o manacá, com o caderno vermelho no colo. E, mesmo quando as mãos já tremiam, ainda escrevia. Num fim de tarde, uma repórter de um jornal local foi entrevistá-lo. Seu Augusto, o que o tempo mais lhe ensinou? Ele pensou, olhou o horizonte e respondeu: Que a vida é uma oficina sem fim. E o que o senhor mais consertou aqui? Ele sorriu. A mim mesmo. O artigo saiu com o título: O Homem que Consertava o Tempo. E a história de Augusto se espalhou pelo país. Mensagens chegavam de todos os lugares, pessoas queriam visitar, conhecer, aprender. Mas ele seguia igual, calmo, discreto, grato. Certa noite, sentado na varanda, escreveu sua última anotação antes de dormir. O tempo é o único mestre que não fala, mas quem escuta entende tudo. Naquela madrugada, o vento soprou forte, balançando o manacá. As flores caíam no chão como lembranças suaves. Augusto adormeceu com um sorriso. E pela primeira vez em muitos anos, sonhou com Lúcia. Ela estava de lenço vermelho, sentada na praça, com o livro no colo. Sorriu para ele e disse: O tempo te ouviu, Augusto. Agora pode descansar. Ele respondeu, sereno: Descansar não é parar. É saber que o amor continua andando por nós. O relógio da sala marcou meia-noite. Tique, taque. E o tempo, grato, guardou o som. O sol nascia devagar sobre a praça. O vento suave fazia as flores do manacá dançarem, e o som dos sinos da igreja anunciava mais uma segunda-feira. Mas naquela manhã, algo estava diferente. A oficina estava silenciosa, não de tristeza, mas de respeito. Augusto Villani havia partido na noite anterior, em paz, dormindo no mesmo quarto onde escrevera tantas vezes sobre o tempo. Renato o encontrara sereno, o caderno vermelho fechado sobre o peito e o relógio ao lado, marcando 3h47, a mesma hora em que, muitos anos antes, Lúcia se despedira. O ponteiro continuava se movendo. A notícia se espalhou rápido e a praça logo se encheu.
Não de lágrimas, mas de histórias. As pessoas vinham com flores, com bilhetes, com objetos que ele havia consertado, relógios, brinquedos, rádios. Cada um deixava um sobre a mesa, como se devolvesse um pedaço de gratidão ao tempo. Joana organizava tudo com delicadeza. Colocou o lenço vermelho sobre a cadeira onde ele costumava sentar e abriu o caderno vermelho para a última página. Nela, escrita com a caligrafia trêmula, estava uma frase: "Quando o tempo aprende a ouvir, ele se torna amor." Renato ficou olhando aquelas palavras por longos minutos. Depois, respirou fundo e sorriu. "Então é isso, pai." O tempo ouviu. Nos dias seguintes, a praça se transformou em um memorial vivo. A oficina das segundas chances passou a se chamar oficialmente Oficina Augusto Villani, e o letreiro trazia embaixo a frase que ele mais gostava de dizer: "Conserta-se o que ainda pulsa." Renato assumiu o lugar do pai, com o mesmo cuidado, a mesma calma. Mas não estava sozinho. Joana continuava por perto, e agora também havia jovens aprendendo ofícios, idosos ensinando o que sabiam, e crianças desenhando flores nas calçadas. O tempo, mais uma vez, estava vivo ali. No primeiro aniversário de sua partida, organizaram uma cerimônia simples. Colocaram o violino ao lado da bancada, acenderam velas e leram trechos do caderno vermelho. Entre eles, um que todos sabiam de cor. A vida é uma conversa entre o coração e o tempo. Quem aprende a escutar os dois nunca se perde. Enquanto Joana lia, uma borboleta pousou sobre a flor do manacá. Ninguém se mexeu. Parecia um sinal. O vento soprou leve e o lenço vermelho se moveu sozinho, como se o tempo, velho companheiro, tivesse parado um instante para ouvir o que ajudou a construir. Renato olhou o céu e murmurou: "Tá tudo bem, pai. O tempo está em boas mãos." E estava. Os anos passaram. A oficina cresceu. O projeto se espalhou por outras cidades e o nome de Augusto virou sinônimo de recomeço. Crianças aprendiam ali que o tempo não é inimigo. Adultos descobriam que perdão é uma forma de conserto, e idosos encontravam no gesto simples alegria de ainda poder ensinar. O manacá continuava a florescer todos os anos. Ninguém sabia explicar por quê, mas sempre na mesma semana em que ele havia partido, as flores surgiam em dobro, brancas e lilazes, como se o tempo também tivesse aprendido a sentir. Joana, agora mais velha, cuidava do lugar com o mesmo carinho de sempre. Às vezes, ficava sozinha na praça e abria o caderno vermelho, que guardava numa caixa de vidro. Lia as anotações. Sorrindo, dizia para si mesma: "O tempo fala e a gente responde com amor." E quando o vento soprava mais forte, trazendo o cheiro do manacá e o som do velho relógio marcando as horas, parecia que o próprio tempo sussurrava de volta. Eu ouvi. Augusto Villani partiu, mas deixou o mundo com mais calma. Deixou o exemplo de que nunca é tarde para recomeçar, que o perdão é o remendo mais bonito que o tempo conhece e que amar é o maior ofício que alguém pode aprender. Porque o segredo, como ele sempre dizia, não é correr contra o tempo, é aprender a caminhar com ele. E se essa história tocou o seu coração, se ela te lembrou de alguém especial, deixa um like aqui embaixo. Conta pra gente, nos comentários, de onde você está assistindo. É bonito ver o tempo se encontrando em tantos lugares diferentes. E, se puder, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e nos dá força para continuar trazendo histórias como essa, cheias de amor, esperança e do tempo, que nunca deixa de ensinar. Obrigado por ouvir até o fim. Até a próxima história. E que o tempo seja sempre gentil com você.